Olá pessoal, tudo bom? Eu me chamo Rafael Freire e eu sou responsável pela comunicação da Seven Migration. Hoje a gente não tem nenhuma grande notícia, hoje a gente vai falar sobre Partner Visa, né? É um visto que é muito popular e a gente sempre fala bastante e por conta de várias dúvidas a gente resolveu fazer uma live especial sobre ele hoje. Não houve nenhum grande anúncio, não houve nenhuma grande novidade. É um pouco mais para explicar e para tirar as dúvidas sobre o que é o Partner Visa, como ele funciona, para quem ele se encaixa, como ele se encaixa. Porque a gente repara que existe muita confusão quando a gente fala do assunto. Hoje comigo a gente vai ter a advogada de imigração Lorena Tuller. Eu vou até verificar se ela já está aqui para chamar ela. Por favor, Lorena, vamos começar. Se apresenta, fala quem você é. O pessoal não está tão acostumado a ver você live por aqui, mais o Cláudio, né? É verdade. Bom, pessoal, meu nome é Lorena, eu sou uma das advogadas da Seven. Eu entrei no time faz um ano, semana que vem. E, eu tenho uma experiência, né, com Family Visa, enfim, no geral, Family Law também, porque eu sou advogada. Vamos começar então com a principal pergunta. Pode ser, parece mais óbvia, mas não é. O que é Partner Visa? Isso daí, assim, gente, todo mundo confunde, é normal. Se vocês confundiram também, não tem problema, né? O Partner Visa, a gente muitas vezes fala, eu tô no Partner Visa, e na verdade não é, você tá como dependente num visto, muitas das vezes até de estudante, né? E tem uma grande diferença. O Partner Visa é um visto quando você está em um relacionamento com um australiano, ou um residente permanente, ou alguns eligible New Zealand citizens, mas o dependente, que é o que a gente mais conhece, não é um Partner Visa, né? Você está incluso numa aplicação de visto de estudante, por um exemplo. Né? Então, você nada mais, nada menos do que está em um visto de estudante, não um visto de partner. Tá. Então você, por exemplo, vamos lá, só para deixar bem claro. Você é o partner dessa pessoa, mas nem por isso você está no Partner Visa. Exatamente. Como eu falei, o Partner Visa você aplica para um visto específico que vai te dar residência permanente por conta do seu relacionamento, né? O dependente, você está entrando num visto de estudante com um visto de estudante também. São vistos completamente diferentes. O de estudante, por exemplo, é o Subclass 500 e o Partner Visa, via de regra, é o 820, né? Então, até a subclasse dos vistos são bem diferentes. Só para deixar bem claro, o estudo de dependente vale para todos os vistos. Os Como outros. assim, Rafa? 189, 190, 485. Ah, sim, desculpa. Sim, qualquer um. A gente deu o exemplo do visto de estudante, né? Mas sim, para todos os vistos que você tá com seu parceiro no outro visto, você é dependente de um visto. O Partner Visa é quando o seu visto permanente vai ser exclusivamente dado porque você está no relacionamento com um neozelandês ou Australian Citizen ou PR. Perfeito. E me conta, vai. Quais são os tipos de vistos? Assim, existem várias subclasses dentro desses? Existem poucas? Como é que funciona? São 3 vistos, na verdade, né? O Prospective Marriage Visa, que a gente não usa muito, a gente usou um pouco na época da pandemia, que nada mais é do que uma pessoa que está offshore e quer vir para a Austrália para casar com um australiano residente permanente e daí ser elegível para outros vistos, né? O que a gente apelida de fiancé visa. A gente não usa muito esse visto na vida real, né? O que a gente mais ouve falar é o 820 e 801, que é o Partner Visa Onshore, que a gente aplica. E tem o Partner Visa Offshore também, né? Que a gente vai aplicar em alguns casos que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente a live. Como quando você tem uma Section 48 bar ou alguma coisa, como uma estratégia de uma aplicação que é feita fora da Austrália. Perfeito. E o que pode ser levado em consideração pela imigração para provar uma relação? Que uma relação é genuína, que ela existe? É só casando ou existem outros? Não, para a gente colocar uma aplicação de Partner Visa no sistema, a gente vai precisar de, via de regra, 12 meses do casal tá coabitando, né? Morando juntos em um relacionamento sério, exclusão de outros e vários critérios. Para a gente contornar isso, o único jeito é registrar o relacionamento ou casar. Alguns estados a gente não tem a possibilidade do registro do relacionamento, né? Cada estado tem uma regra diferente, mas a maioria dos estados você pode registrar e, via de regra, você também pode casar. Todos os estados isso é uma possibilidade. Esse é o jeito que a gente sai um pouco dessa obrigação de você estar há pelo menos 12 meses morando com a pessoa, né? Com isso dito, não é porque você casou que você não vai precisar de atender os outros critérios. Não sei se eu estou me adiantando muito, Não. Rafa, mas assim, só para falar dos 4 A pilares do live é Partner sua. Visa, que são, acho que o pessoal que está mais ligado já ouviu muito falar desses 4 pilares, que são Financial, Social, Household e Commitment. São
as quatro coisas que a gente olha quando vai determinar o Partner Visa, né? Então, finance é como o casal se organiza financeiramente, como você faz as suas finanças. E aí o pessoal pergunta muito sobre a conta conjunta. Não existe documento obrigatório. Não existe a obrigatoriedade de ter uma conta conjunta. Cada casal se relaciona de um jeito e usa suas finanças como prefere, né? Mas a gente sempre cita como exemplo, porque é um documento fácil de conseguir, enfim, muitos casais não se importam. Essa conta conjunta, às vezes é uma conta conjunta que vocês vão utilizar para viagens e coisas assim, não necessariamente expenses do dia a dia. Outra coisa que eles vão olhar é o social. Então, não pode ser um relacionamento que só você e seu parceiro sabem sobre. É esperado que um relacionamento genuíno, seus amigos saibam, sua família saiba. Não pode ser um segredo entre vocês dois, né? Não é o normal e o habitual disso acontecer. Né? A gente tem o household, que é um pouquinho mais difícil de comprovar. Household é como vocês organizam o dia a dia de vocês, a rotina do casal, como é que funciona, quem vai para trabalho que horas, volta que horas, e quem cozinha e coisas assim, né? Mais específicas de cada relacionamento. E o commitment é isso, né? É a data que você decidiu excluir todas as outras pessoas e ter um relacionamento apenas com aquela pessoa que é o seu partner. Sim, não, beleza. Então a gente tem esses 4 pilares. Vamos começar algumas outras perguntas sobre elegibilidade que a gente recebeu. Por exemplo, para pessoas do mesmo sexo, é possível aplicar esse visto também? Com certeza, não tem problema nenhum. A legislação australiana reconhece, né, o casamento, relacionamento civil e união estável de pessoas do mesmo sexo, isso daí não é problema algum. Perfeito. Ah, então, assim, a gente já falou um pouco, mas para reforçar, os tipos de relacionamento que cabem nesse partner visa seriam de facto. Quando você registra a relação, você é considerado de facto? Como é que funciona? Só registra, não tem O o de casamento. facto, na verdade, é quando você não tem nenhum registro Tá. formal, né? Você vai no cartório, tem um documento oficial. Então, o de facto é o que a gente fala de 12 meses de coabitação. Então, o de facto, você precisa de pelo menos 12 meses antes de fazer o lodgement no Partner Visa. E aí, tudo que a gente fala sobre registrar o relacionamento e casar, é mais ou menos o registrar o relacionamento, é a união estável, como a gente conhece no Brasil, né? São documentos oficiais do cartório Uhum. que reconhecem a sua união formalmente. E, por exemplo, sobre nacionalidade. Então, se, por exemplo, o brasileiro conquistou o PR, é PR ou residente, cidadão, então ele já pode oferecer um partner visa para parceiro dele, certo? Via de regra, sim. A grosso modo, sim, né? Não tem problema Uhum. nenhum. Não faz diferença se é residente permanente, se é cidadão. Existem algumas regrinhas que a gente precisa de olhar, porque a elegibilidade não é só sobre o relacionamento e sobre o aplicante principal. A gente também tem que olhar para o sponsor para ver se o sponsor é elegível. O sponsor é a pessoa que é residente permanente ou australiano que vai dar o visto para outra pessoa, né? É feita uma aplicaçãozinha separada para essa pessoa. O que eles normalmente olham, tá? Eles olham geralmente o police check para ver se está tudo certinho em relação a isso. Eles vão olhar se essa pessoa não patrocinou mais de 2 pessoas na vida, porque normalmente, de novo, gente, tudo é via de regra, né? Sempre tem algumas exceções. Mas via de regra, uma pessoa pode ser o sponsor de até 2 pessoas para um partner visa. E olham alguns critériozinhos menores, assim, se a pessoa é maior de 18 anos, enfim, coisas do tipo. Entendi. Então, nessa parte assim, por exemplo, uma pessoa pode patrocinar até 2 pessoas na vida, por via de regra. E tem algum tempo mínimo entre uma e outra? Como é que funciona? São 5 anos da primeira aplicação que foi feita. Então, vamos supor que a gente faz o lodgement hoje de uma aplicação. Sei que dia é hoje, eu tô dando um exemplo meio ruim, mas enfim. Hoje, daqui a 5 anos exatos, a gente vai fazer aí a pessoa estaria liberada para fazer o lodgement de novo. Entendi. E, de novo, é via de regra, porque existem algumas exceções a essa regra, tá, gente? Se, sei lá, tiver um caso que a gente chama de compelling circumstances, o departamento pode considerar uma terceira aplicação, mas fica tudo um pouco mais complicado, mais difícil, precisa justificar bem direitinho para eles concederem essa ajuda, né? Você tem algum exemplo? Pode via geral, a gente sabe que não. Geralmente quando tem alguma... geralmente o motivo de compelling reasons é doença, assim. Geralmente é um que é o mais aceitável e doença grave, né? Então, se o seu outro partner, por exemplo, o terceiro partner que você quer dar, o do partner visa, né? Ele tá cuidando de você em um momento que você tá com câncer ou alguma doença muito séria, você precisa que esse partner fique aqui para continuar cuidando de você, não tem outro caminho de visto. Esse seria um caso que a gente conseguiria fazer alguma submission. Entendi. E caso de filhos, como é que funciona assim? Você, por exemplo, você tem filhos de outro relacionamento, e se casou. Como é que funciona para incluir? Você pode incluir eles nesse visto? E aí entra a
aquilo ali que a gente estava conversando no começo, né? O filho entra como dependente no Partner Visa, né? Ele pode entrar desde que o pai ou a mãe, ou enfim, a pessoa que esteja aplicando o Partner Visa, ele tenha o pátrio poder sobre essa criança, ou seja, ele possa tomar decisões, ele tenha a vida financeira, dependa dessa criança, dependa financeiramente do pai, tem algumas regrinhas, mas via de regra, sim. Entendi. A criança pode entrar como dependente no Partner Visa. Entendi. Se for, Tá. obviamente, um filho entre o residente permanente e o cidadão australiano, normalmente essa criança já vai nascer cidadã, né? Então não se fala em adicionar essa criança em nenhuma aplicação. Entendi. Tá, ainda nessa elegibilidade, sim. Então, necessariamente precisa morar na mesma casa? Via de regra, sim, se tem a expectativa que você more na mesma casa, mas existem exceções, né? Eu até ajudei a Nia a fazer uma submission há pouco tempo atrás. Um casal, eu acho que quem não tá em WA talvez não entenda bem, mas existe aqui o pessoal que trabalha nas minas, né? Normalmente os homens trabalham nas minas, tem meninas também, né? Que a gente chama de FIFO, Fly In, Fly Out. E aí essa pessoa fazia um shift, eu acho que ele ficava 2 semanas nas minas e 1 semana em casa. Então ele, teoricamente, não morava 100% do tempo dele em casa. Né? Mas enfim, a gente fez uma submission e conseguiu explicar. Cada caso é um caso, né? A gente, dependendo das circunstâncias, a gente consegue alegar coisas diferentes. Mas via de regra, sim, se existe expectativa de que um casal em uma relação genuína, que não seja um namoro, porque não pode ser um namoro, né? Eles morem juntos na mesma casa, sim. Entendi. E, por exemplo, deixa eu ver aqui para manter a gente no mesmo nível de perguntas antes de eu ir para os casos mais específicos. Tem uma idade mínima para aplicar esse visto? Geralmente são 18 anos, né? Até para você reconhecer uma união estável, aplicar qualquer visto ou qualquer coisa, você precisa de ser maior de idade e a Austrália reconhece geralmente 18 anos ou mais. Entendi. E tem algum tipo de facilidade se, por exemplo, uma mulher estiver grávida do sponsor dela? Não tem nenhuma facilidade, porque não quer dizer que porque você tem um filho com uma pessoa, que você está em um relacionamento, né? Mas, obviamente, o filho é uma evidência de que o relacionamento existe. Então, não e sim. Não diretamente, não tem, mas sim, não fica mais fácil você comprovar algumas coisas da genuinidade do relacionamento, né? Uhum, entendi. E a pergunta que muita gente faz pra gente, exigência de nível de inglês. Existe algum tipo de exigência, alguma prova que você tem que fazer ou não? Teve esse rumor no passado, né? Eles estavam tentando implementar isso, não deu muito certo, não tem nível de inglês. Nesse momento, não tem nível de inglês ou prova de inglês mínima que você precisa de fazer para aplicar para o Partner Visa. Entendi. E eu vi Idade que máxima? alguém perguntou É, também se tem idade máxima. Também não tem idade máxima. Não entendi. tem isso. Entendi. Inclusive, eu Ah, fiz de um casal bem idoso alguns anos atrás. Foi assim, uma gracinha. Eles eram namorados na juventude, e aí, enfim, eles casaram e ficaram viúvos e se reencontraram de novo, assim, não tem problema nenhum. perfeito. Tá, vamos lá. Vamos supor que a pessoa estava em outro relacionamento e se divorciou. Ela precisa esperar algum tempo para aplicar para o partner com a pessoa australiana ou não? Então, foi aquilo que a gente conversou, né? Se o casal estiver morando junto há 12 meses, não tem problema, você pode colocar a aplicação no sistema, tá? Mesmo ele estando em processo de divórcio e não ter ainda se divorciado oficialmente. Qual é a maioria? A maioria das vezes o problema a gente precisa colocar a aplicação no Partner Visa um pouco antes no sistema. E para isso, o único jeito, como eu falei antes, é você, o casal, registrar o relacionamento. E se a pessoa ainda está casada no papel com outra pessoa, ou relacionamento registrado com outra pessoa, ela não vai conseguir registrar ou casar com uma terceira pessoa, no caso, né? E aí a gente entra nesse pequeno embarreiramento. Às vezes tem que esperar dar os 12 meses ou esperar o processo de divórcio. E aí você pode registrar o relacionamento e seguir com o Partner Visa. Perfeito. Vi até que a Nia entrou na live agora, tá assistindo a gente. Um beijo pra Nia. Espero que não faz nada errado, hein, Mia? Vamos lá, agora vamos para alguns casos. A gente falou assim do básico. Uhum. Vamos ver essa pergunta primeiro que foi feita aqui, né? Você pode ir de um partner visa para o outro se o relacionamento Ah, acabar no processo de família? tá lendo a pergunta aqui. Olha, você pode, mas o problema é que, teoricamente, quando você termina um relacionamento com uma pessoa, você obviamente precisa de notificar o departamento, né? Então, aí imediatamente. Então, não consigo ver como você já estaria num relacionamento sério a ponto de você poder aplicar de um partner visa, né? Que é diferente de um namoro nesse meio tempo, assim. É complicado você submeter todos esses critérios em, sei lá, 1 mês ou 2, de repente, que vai ser o que o departamento vai demorar para acessar o fim do relacionamento. Mas, teoricamente, sim, pode. Perfeito.
Vamos lá. Então, assim, a gente está num momento muito delicado sobre vistos de estudante especificamente sendo recusados. Vamos supor, eu tive o meu visto de estudante recusado, mas eu estou num relacionamento com uma australiana. Eu posso aplicar para um partner visa? Precisa ser onshore, offshore? Tem alguma exigência disso? Como é que funciona isso? Tá. Toda vez que a gente tem um visto de estudante cancelado ou recusado, a gente pensa na Section 48 do Migration Act, que é o artigo 48 da Lei de Imigração. O que esse artigo fala? Para você evitar você ficar pulando de visto e ficando em tribunal aqui na Austrália, a gente não quer, se você fizer uma nova aplicação, te dar um novo Bridging Visa e deixar você ir para o tribunal. Então, o que eles fazem com essa Section 48? Eles falam, se você quiser submeter uma aplicação nova, tudo bem, mas eu quero que você vá fora da Austrália para eu não ter que te dar um novo Bridging Visa para essa aplicação e um direito de ir para o tribunal. E aí que entra o Partner Visa, né? Essa é a via de regra, obviamente, de novo, tem sempre exceções. O Partner Visa às vezes se enquadra nessa exceção, não é tão fácil, a gente chama isso de compelling reasons. A gente precisa de mostrar para o departamento que existem compelling reasons. Aqui entra de novo o exemplo da doença. Eles aceitam isso como uma compelling reason. Nesse caso também, às vezes que tem uma criança australiana envolvida, também pode ser utilizado como uma compelling reason, né? Mas, via de regra, o que a gente faz com os casos de tribunal? Essa aplicação tem que ser feita fora da Austrália. E daí a gente não vai mais fazer o visto 820/801, que é o tradicional. A gente vai fazer o 309/100. Os critérios são basicamente os mesmos, mas o 309/100 ele te permite submeter essa aplicação fora da Austrália, que é a facilidade que a gente precisa para quem tem visto negado. E aí, o que isso significa na prática de novo? Às vezes, obviamente, você tá esperando o tribunal, você vai aplicar para um Bridging Visa B para você sair da Austrália, você vai voltar, você vai submeter sua aplicação de Partner Visa Offshore e vai voltar para a Austrália no seu Bridging Visa do tribunal. Caso você não consiga reverter o seu caso do tribunal e você ainda não tiver uma resposta do seu Partner Visa feito offshore, você muito provavelmente, obviamente tem algumas estratégias, algumas coisas que a gente pode tentar usar, mas de novo, via de regra, você vai precisar de sair da Austrália até o seu Partner Visa ser aprovado. Então, só tem que ficar de olho nisso. Quem tem visto recusado não é bom e já tem um relacionamento genuíno e acha que atende todos os critérios, não é bom enrolar para aplicar esse Partner Visa. Tem que pensar nisso logo, porque quanto antes você fizer o lodgement, mais tempo de Bridging Visa aguardando no tribunal você vai ter. Perfeito. Essa parte é meio confusa aí, se alguém tiver em dúvida, avisem, mas eu entendo que a Uhum. Section 48 é meio confusa. Beleza. Ó, para Babi Carvalho que mandou uma pergunta, já respondemos essa pergunta, você vai ter que assistir no replay da live depois. Vai ficar salvo no nosso perfil. Tá. Agora, por exemplo, a pessoa veio num visto de turista para a Austrália. Como é que funciona? Seja porque ela já conheceu alguém online, porque ela veio no visto de turista, se apaixonou aqui, qualquer outra razão. Tá. Quando a gente pensa em Partner Visa, de novo, teoricamente, você registrou seu relacionamento ou casou, você pode fazer o lodgement do Partner Visa. Não existe uma regra de que fale, você tem que estar pelo menos 6 meses juntos com essa pessoa, nem nada do tipo. Então, quem veio aqui no visto de turismo, se apaixonou e tudo mais, é difícil você atender alguns critérios. Mas, se você registrar o relacionamento, teoricamente, você pode colocar uma aplicação no sistema. Obviamente, com várias cautelas, né, gente? O relacionamento vai ser acessado como um todo. Não se esqueçam disso que eu tô falando, tá? Mas você não tem problema nenhum. A não ser que o seu visto venha com a condição de no further stay. Né? Nesse caso aí, a gente vai ter que aplicar para um waiver. Não é sempre que é possível aplicar para o waiver, então vai ser analisado. Mas, via de regra, você veio para a Austrália no visto de turismo, ou, enfim, saiu do visto de estudante, foi para o visto de turismo por algum motivo, já aconteceu com um cliente nosso. Não tem problema você aplicar o Partner Visa, de novo, desde que você atenda aos critérios do Partner Visa. Beleza. Agora vamos, por exemplo, já apliquei o PR. Já apliquei o PR, não, já apliquei o Partner Visa. Vamos supor, a Tá. pessoa aplicou o Partner Visa, já passou por todo esse processo. Se o relacionamento acabar antes do segundo step, ou seja, da residência permanente ser aprovada, o que acontece? O relacionamento acabou, não tem Partner Visa, porque o seu visto vai ser dado para você, a sua residência permanente seria por conta do seu relacionamento. Não tem relacionamento, não tem visto. De novo, isso é via de regra. Quais são as exceções? Se o seu, a gente chama de sponsor, né? Se o seu sponsor falecer no meio do caminho, você pode continuar. Se você tiver uma criança menor envolvida australiana também fruto desse relacionamento, daí você também consegue ainda assim ter o seu Partner Visa aprovado. Entendi. Mas via de regra
de novo. Acabou o relacionamento, acabou o visto, não tem muito o que fazer. E, enfim, não indico mentir. Às vezes você tem um PR aprovado e aí você já tá lá feliz e tranquilo, e aí o departamento, por algum motivo, descobre, né, que o relacionamento não era legítimo, nada impede deles voltarem e cancelar o visto, né? Então, Não, tem que perfeito. ter muito cuidado. Acho que essa é a coisa mais importante, né? Que a gente deixa a mensagem aqui é faça qualquer coisa, mas não minta no seu visto, né? É. E Não, serve para tudo, né? A gente vê que às vezes algumas coisas passam, né? O departamento não é uma máquina. Às vezes erros acontecem e algumas coisas passam, mas cuidado, gente, cuidado, porque às vezes ter um visto cancelado é muito pior do que resolver um visto recusado. Tem que ter muita cautela na hora de fazer uma aplicação, pensar duas vezes e fazer direitinho. A Gabi aqui falou sobre relacionamento abusivo. Também é uma exceção, tá? Se você está em um relacionamento abusivo, o seu partner Visa ainda assim pode continuar. Você não precisa continuar nesse relacionamento abusivo de forma alguma. como é que funciona nesse caso? Nesse caso, você tem que procurar, obviamente, a polícia, né? O primeiro a se fazer, você, enfim, aqui já é advogada de família falando, né? Você tem que se colocar numa situação segura, que isso é o mais importante antes de pensar em visto ou qualquer coisa. Você estando segura, tendo feito a denúncia na polícia direitinho, você conversa com o seu agente de imigração, um advogado. Você pode comunicar ao departamento, você vai colocar, obviamente, tudo que aconteceu, os fatos, o BO, né? Enfim, o que tiver de documento jurídico, coloca e a sua aplicação vai continuar normalmente, não tem problema. Perfeito. Então aí você chega na residência permanente, também existe a possibilidade de chegar na residência. Chega também. Perfeito. Chega também. Né? Hoje é uma live mais curtinha, né? Então a gente está sendo Mais mais, sucinto. mais sucinto, né? Porque, como a gente falou, é, é muito mais para a gente conseguir fazer uma introdução, porque muita gente acaba se confundindo sobre os conceitos, sobre o que fazer e o que não fazer. Mas o ideal sempre é consultar um agente de imigração para ver o seu caso. Acho que o grande erro muitas vezes é a pessoa tentar, não, eu sei, é fácil e tudo mais, e aí que a E vaca vai pro brejo. acontece problemas, né? A gente estava conversando com a Nia, inclusive, que é a rainha do Partner Visa, que a gente estava conversando antes da Seven, e a Nia estava falando que realmente a gente passou por um período em que, por algum motivo, o departamento não estava prestando tanta atenção em Partner Visa. Eles estavam aprovando com mais facilidade o Partner Visa. Mas as tendências e o que a gente tem visto ultimamente é que o departamento está pegando um pouco mais pesado, ficando mais de olho, sendo mais criterioso. A gente acha que essas visitas, que, enfim, não são mito, é verdade, elas podem acontecer. O departamento pode fazer uma visita na sua casa para ver se o seu partner está em casa mesmo, enfim, uma série de coisas vão voltar a acontecer cada vez mais. Eles já estão fazendo isso com visto de sponsor, né, em alguns estados, e a gente acha que o Partner Visa vai seguir para o mesmo caminho. Então, agora é hora de sentar, ter calma, cautela na hora de fazer uma aplicação, olhar os documentos direitinho, colocar uma aplicação realmente genuína e ficar de olho, né? O que você tem que fazer é se colocar, na verdade, o que eu sempre faço quando eu estou olhando uma aplicação, eu me coloco no lugar do case officer, que é a pessoa do departamento que vai acessar a aplicação de visto. Ele não te conhece, ele não conhece o aplicante, ele não conhece o sponsor, ele não conhece ninguém. Tudo que ele sabe de você está nesses documentos. Então, cuidado com os documentos que você vai apresentar. Faz uma aplicação organizada, coesa, com documentos bacanas que mostrem o relacionamento e a genuinidade, né? O Partner Visa é um visto que o departamento não quer negar, né? Ele entende que é o melhor interesse do australiano que o parceiro dele fique aqui. Mas eles precisam tomar alguns cuidados na medida do possível e dentro do que eles conseguem fazer para ter certeza que esse relacionamento é genuíno, que eles não estão dando um visto de residência permanente para uma pessoa que não deveria ter, né? Então tem que ficar de olho. Perfeito. E vamos voltar um pouquinho para esse processo. Então, quais são as etapas, né? Como você falou, é um temporário, depois um permanente, como é que funciona? Quanto tempo depois Tá. aplica um, aplica o outro? Tá. Então, o que a gente faz, eu vou falar mais do onshore, porque eu acho que vai ser a maioria dos casos as pessoas vão estar onshore, mas funciona mais ou menos do mesmo jeito, tá? Então, o que a gente faz, a gente submete a aplicação do 820, tá? A partir desse momento, a pessoa já tem direito ao Medicare. Então, por mais, vamos supor, vamos trabalhar com a hipótese que a pessoa está no visto de estudante indo para o visto de partner, tá? Então, você já entra no... Você aplicou para o 820 e você já vai poder aplicar para o Medicare. Às vezes, você ainda vai estar no final do seu visto de estudante. Então, vamos supor que faltavam, sei lá, um mês para você terminar o seu visto de estudante e você fez o Lodgement Partner Visa. Você vai esperar o seu visto de estudante expirar. Quando você oficialmente entrar no Bridging Visa do Partner Visa, daí você vai ter o Full Working Rights, enfim, você vai entrar no Bridging Visa do Partner Visa oficialmente, tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Daí, a gente entra num tempo de espera para aprovar o Stage 1, que é o 820.
né? Que ainda não é o visto permanente, mas ainda assim é um substantive visa, que a gente chama de substantive visa. Você vai sair desse visto ponte. Esse visto ponte, normalmente, desculpa, o 820, normalmente ele sai com 9 meses. Pode acontecer do departamento demorar muito. E aí a gente chegar no prazo de 2 anos que esse lodgement de aplicação foi feita e vocês ainda estarem esperando, ainda no visto ponte, né, no bridging visa, esperando pela aprovação do 820. Então, o que a gente faz? A gente fala, o departamento tem 2 anos que a gente submeteu a aplicação, essa é a data-chave pra gente. Então, a gente já pede direto para eles darem o visto de residência permanente. Então, às vezes, a pessoa nem chega a passar pelo visto 820, tá? Pode acontecer ou não, né? Depende de como você alimenta a aplicação, enfim, de vários fatores, mas pode acontecer esse atraso e aí é assim que funciona. Entendi. Eu vi que a Gabriela perguntou, né, do tempo de visto que ele tá demorando a ser aprovado. Eu fui olhar o Processing Times enquanto a gente estava conversando aqui. No dia 30 de março, eles atualizaram que o 820 está demorando entre 13 e 26 meses e o 801 entre 10 e 18 meses. Daí a gente entra naquilo que eu falei. Às vezes eles nem chegam a aprovar 820, eles já aprovam a residência permanente direto, né? Então, às vezes vale mais a pena que os 820 demorem muito, porque já o 801 vai... Porque o que normalmente a gente faz, Rafa, quando eu falei também, talvez tenha ficado confuso. O que a gente faz quando a gente aplica para 820 e para 801, a gente já faz as duas aplicações de uma vez, sabe? Então a gente já aplica para o PA direto também, né? Entendi. Enfim. Tudo depende, Gabriela. Essa questão do processing times que o Rafa falou, às vezes se a gente entrar amanhã já tá diferente também. Isso serve para todos os vistos. Então é legal vocês saberem que se vocês digitarem lá no Google Visa Processing Times, Departamento de Home Affairs, lá tem o status. Então todos os dias vocês podem manter um olho. Então vamos supor, você submeteu sua aplicação, hoje está falando que vai demorar entre 9 e 12 meses. Aí às vezes chega os 12 meses e fala, eles vão olhar minha aplicação agora. Você vai olhar de novo, às vezes está 17 a 24. E não é porque estava 12 antes que eles vão fazer. É o processing times que eles estão levando naquele E tempo. não Né? tem máximo. Não tem obrigação. Não tem máximo. O departamento não tem obrigação nenhuma de condizer com aquilo. Só para você ter uma ideia. Estimativa só. Então não tem máximo. São 2 anos aqui. 26 é o máximo? Não. Pode ser qualquer coisa. E, por exemplo, depois que o visto é granted, existe alguma necessidade de manter o relacionamento? Como é que funciona? Tipo, por exemplo, se acontecer alguma coisa, se o relacionamento terminar 2 meses depois que o permanente foi granted, então o visto vai ser revogado. Existe isso ou não? Não existe isso. Mas se o seu sponsor achar que você, fale assim, o visto foi aprovado hoje, amanhã fala, não quero mais saber de você, eu só queria o visto, estou saindo de casa. E se o seu sponsor achar que isso é algum problema, ele pode fazer uma denúncia para o departamento e o visto pode ser cancelado. Então tem que ficar de olho nisso, né? Mas não tem uma obrigatoriedade de você ficar com a pessoa, não. Você pode se separar, divorciar e tudo mais depois que o seu visto foi aprovado. Entendi. Beleza. Deixa eu ver aqui, se tem uma coisa aqui, se a gente tem mais alguma pergunta. Acho que não, porque hoje, como é uma live mais curta, né? Acho que depois a gente volta para falar um pouquinho mais também sobre vistos negados, né? Acho que é a especialidade da Lorena. Agora tá vindo, o departamento vai em ciclos, né? Agora a gente está tendo um ciclo de alta de recusa de vistos de novo, né? Vindo por aí. Entendi. Beleza, então. Legal. Acredito que é isso, então. Queria agradecer a todo mundo que participou, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Lorena. E a gente se vê na próxima. Tirar das dúvidas. De novo, eu falei muito essa questão de via de regra, né? Mas, enfim, todos os vistos têm muita exceção e, enfim, a gente tem que olhar caso a caso, né? Questão do FIVE que a gente comentou, enfim, várias coisas podem passar. Não existe uma fórmula de bolo, uma receita de bolo para aplicação de um visto, né? Então, para todo visto, a gente tem que olhar o caso como um todo e aí a gente tenta fazer o melhor que for. Desde que seja um relacionamento genuíno, fica muito mais fácil a gente mitigar algumas coisinhas menores que apareçam na aplicação. Beleza, então. Obrigado, Lorena. Obrigada, gente. Boa noite, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.